É o 32. O slide. Então vamos lá, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Vamos orar. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo da confissão de fé. Então, pode ser perguntado lá naquela sabatina. Então fica atento aí. Anota. Tá bom? Vamos orar. Oremos. Santo Deus, obrigado, Deus, por todas as bênçãos concedidas a esta igreja, em nossas vidas. O Senhor tem demonstrado a cada dia mais para nós que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus de graça, e eu te louvo por isso. Peço agora, Deus, que o Senhor nos guie aqui, nos direcione no seu Santo Espírito, na sua palavra, para que venhamos a entender os pontos da nossa confissão de fé. E a confissão de fé nada mais é do que um auxílio para ler as Escrituras, para entender as doutrinas da sua própria palavra. Então é necessário, Deus, a compreensão espiritual concernente a isso. Muito obrigado, Pai, por esta EBD, por este dia do Senhor, e que venhamos aqui nos dedicar de coração, Pai de amor, de corpo e alma ao Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados, então, estamos tratando sobre a doutrina do estado intermediário do homem, né? A nossa confissão de fé diz que só existem dois lugares a qual o homem é destinado, ou o céu ou o inferno. Porém, existe uma pequena distinção sobre o estado que o homem fica nesse período entre a morte e a segunda vinda de Cristo. Enquanto ele não vem, essas almas, elas são lançadas em dois destinos, não deixa de ser dois. Ah, mas ainda não é o inferno, pastor, né? Não, já é um local de trevas, de sofrimento, porém ele se tornará completo no último dia, quando Cristo realmente inaugurar o lago de fogo, que é escrito, né, por João em Apocalipse capítulo 20. Então ali será o tormento final, né, de anjos caídos, demônios, Satanás e as almas impenitentes. Mas aqueles que morrem na fé, crendo em Cristo, já desfrutam do seu gozo, da sua alegria, da sua bem-aventurança, juntamente com Cristo. Porém, de uma forma completa também? Não, porque ainda é necessário o corpo incorruptível. É necessário o homem ter, né, a sua completude. Então isso só acontecerá na segunda vinda do nosso Senhor. Eu tratei com os irmãos as palavras utilizadas na Bíblia para falar justamente de inferno. Os irmãos lembram de algumas? Sheol, Hades, Geena, né? Então eu tratei de algumas palavras e surgiu a dúvida, né, do irmão Fábio sobre o Tártaro, né? Eu acrescentei aqui da onde que foi cunhado esse termo por Pedro. Então, ainda tratando sobre essa distinção, já falamos da alma dos justos, para onde que eles vão para o céu, ok? E agora estamos falando do inferno. Estamos falando desta doutrina que é importante para nós. Pedro vai falar na sua segunda carta, 2 Pedro 2,4, sobre o inferno, mas utilizando uma palavra talvez um tanto peculiar, e que encontramos somente nesse texto, Tártaro. E o que significa essa palavra? É um nome grego, né? Ele cunha isso da mitologia grega. O nome da região subterrânea, sombria, escura, considerada pelos antigos gregos como habitação dos ímpios, mortos, onde sofrem punição por suas más obras. Então os gregos, na sua própria religião, eles acreditavam em alguma coisa semelhante, tá? De um local onde era lançado esses homens. Encontramos essa palavra em 2 Pedro 2,4, e Pedro escreve que Deus enviou anjos caídos para o inferno. Na nossa tradução em português, fica inferno, tá? E ele toma emprestada a palavra inferno da mitologia grega, que designava um lugar chamado Tártaros, como habitação dos perversos. Pedro não usa esse termo para ensinar ou dar aprovação à mitologia grega, que fique claro para nós. Então por que ele usa? Mas ele fala na linguagem dos seus leitores. A carta a qual ele escreve tinha muitos gregos convertidos ao cristianismo.
Então eles entendiam que o termo descrevia a parte do inferno onde os piores pecadores eram mantidos. Assim como Paulo poderia citar um verso apropriado de um poeta pagão, Aratus, Atos 17, 28, assim também Pedro lança mão do uso dessa linguagem. Paulo não usa poemas em suas cartas? Usa. Ele usa de uma linguagem que é comum entre os gentios, para que haja compreensão. Então, dentro da comunidade cristã, o termo tártaros não era desconhecido, como fica evidente pela literatura greco-judaica do primeiro século. Tá bom? Então é por isso que ele utiliza esta palavra tártaros, porque é um termo cunhado e de conhecimento dos gregos. Tá bom? Não é aprovação de uma mitologia pagã, mas sim para que eles entendam sobre o que ele está falando. É aquela situação, não lembro quem pediu oração, que eu consiga transmitir a mensagem de Deus com clareza. Porque às vezes a gente quer usar o crentez com as pessoas lá fora e eles não sabem. Você vai falar, você é um impenitente. A pessoa sabe o que é um impenitente? Né? Você precisa de uma vida piedosa. O que é isso, vida piedosa? Né? São termos de crente, termos de quem já está habituado. Às vezes nem crente sabe o que é, né? Vida piedosa, impenitente. Então, nós temos que falar com termos que eles conheçam. Né? Ilustrações, por exemplo, Paulo fazia de ilustrações, ficou perante uma estátua lá que era adorada e ele utilizou aquela estátua para poder conversar, né, e explanar sobre o evangelho. Então é mais ou menos nesse sentido que Pedro ele utiliza essa palavra, certo? Tártaro. John MacArthur, tártaros. Os gregos ensinavam que Tártaros era um lugar mais baixo do que o Hades, reservado aos seres humanos, deuses e demônios mais perversos. Os judeus acabaram por usar esse termo para descrever o lugar para onde anjos caídos foram enviados, definindo para eles o inferno mais baixo, o abismo mais profundo e o lugar mais terrível de tortura e sofrimento eterno. Então, este lugar é um local de tortura, é um local de tormento, é um local de sofrimento? Sim. Tá? Então, é o inferno, traduzido aí para a nossa língua. Outra palavra, né, que eu abordei bem sucintamente é o Guiena. Jesus repetidamente advertiu sobre o inferno. Mateus 5, 21 e 22, dos versos 27 a 30, 23, 15 e 33. Negar a existência do inferno é, portanto, rejeitar a autoridade de Jesus. E seria estranhamente inconsistente aceitar Jesus como Senhor, mas rejeitar um aspecto do seu ensino. Se ele é meu Senhor, logo eu tenho preocupação em absorver todos os seus ensinos. E ele fala sobre a doutrina do inferno? Fala. E ensina bastante, tá, sobre isso. Além do mais, seria colocar uma gigantesca falha moral no caráter de Cristo. Por quê? Se ele ensinasse sobre a realidade do inferno, quando na verdade ele não fosse um perigo para ninguém. Então ele seria mentiroso. Você colocar uma falha moral em Cristo. Por que eu estou dizendo isso aqui nesse slide? Porque muitos não acreditam na realidade do inferno. As pessoas acham que o inferno não vai ser, vai existir uma aniquilação. Ou a salvação de todo mundo. Universalistas e aniquilacionistas. Tá? As duas são heresias. Então haverá separação dos ímpios e dos justos. Então é realidade o inferno? Sim. O inferno é a consequência necessária de não aceitar o convite para a salvação. Se alguém recusar estar com ele no céu, a única alternativa restante é estar separado dele no inferno. Então, as pessoas acham que Deus é um ser mesquinho, né? Um ser que vai ter prazer na morte do ímpio. Ezequiel diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Tanto que ele envia seu filho e Cristo fala, eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvá-lo. Ou seja, o inferno é consequência daqueles que rejeitam. Daqueles que não querem saber de Deus, nem muito menos de Cristo. Esta é a consequência. Viver para si mesmo, viver segundo os seus moldes, é viver tendo uma consequência final. E devemos saber disto. Então, amados, o inferno é sempre referido como sendo um lugar. A palavra grega utilizada para inferno nos evangelhos é Geena. Tá? Então, os evangelistas, eles utilizam essa palavra, Geena. Você vê as diferenciações? Pedro já usa Tártaros, mas os escritos dos evangelhos é utilizado Geena. E é interessante. A palavra grega utilizada para o evangelho Geena é uma transliteração
da expressão hebraica, agora não é Sheol, mas Vale do Rinom. Tá? E neste vale, que estava localizado fora das muralhas de Jerusalém, sacrifícios humanos foram oferecidos aos falsos deuses, em vários pontos da história de Israel, 2 Reis 16:3, 21:6, 2 Crônicas 28:3, Jeremias 32:35. E mais tarde se tornou um depósito de lixo, um lixão, tá? De Israel, de Jerusalém, com um fogo que continuamente queimava, consumindo seu entulho, consumindo os restos dos animais. O uso desta palavra está voltada para o sofrimento de corpo e alma, tá? Então, quando Cristo utiliza esta palavra, ele quer se referir a algo, tá? Como nós veremos. Olha lá os textos dos evangelhos. Mateus 5:29. Se o seu olho direito te fizer pecar, arranque e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo lançado no inferno. Palavra grega utilizada ali pelo evangelista Mateus, Geena, tá? E provavelmente é a mesma palavra que o próprio Cristo utilizou, porque eles narram, né, o que foi dito pelo Senhor. Mateus 10:28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Geena. Mateus 23:15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filhos do inferno, Geena, do que vocês. E Mateus 23:33, serpentes, raças de víbora, como vocês escaparão da condenação ao inferno, Geena. Tá? Mateus 25:41, olha quantas vezes, quantos textos nos evangelhos tem sobre inferno, para chegar os camaradas hoje e falar que o inferno não é uma realidade. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por que eu destaquei essa palavra, fogo eterno? Porque quando ele usa a palavra Geena, irmãos, como veremos em William Hendricks, você pode passar, ele está querendo se referir não a esse local onde os ímpios são colocados no período intermediário. Cristo já está se referindo ao lago de fogo. Tá? Então vejamos, William Hendricks, o que ele diz? Literalmente, como escapareis do juízo condenatório do Geena? João Batista havia acrescentado, quem os aconselhou a escapar do derramamento da ira vindoura? Para o significado de inferno, o que Jesus está dizendo, pois, é que não haverá escape para esses homens empedernidos, ou seja, endurecidos em seus corações, que a despeito de todas as advertências, não se arrependeram. Quanto ao termo inferno, que nesse texto original é Geena, Mateus 10:28 e todos os outros onde aparece, geralmente se refere à morada do ímpio, corpo e alma. O que está no estado intermediário é corpo e alma já? Alma, tá? Depois do juízo final. Quando essa mesma morada recebe o nome de Hades, a referência é ao tempo antes do juízo. Ó a diferenciação do uso das terminologias. Ainda que Hades também tenha outros significados na Escritura, como nós vimos. Porque o Hades é a transliteração da palavra, no hebraico, Sheol. Tá? E Sheol pode ser traduzido como? Sepultura, cova. Tá? Então veja, quando é utilizado Geena, Cristo quer se referir a lago de fogo. Tá? Então olha como a sua leitura bíblica tem que ser cuidadosa. Porque é traduzido tudo como inferno. No português é tudo inferno, né, Gessé? Mas e aí, que tipo de inferno ele está querendo dizer ali? Um estado intermediário ou um estado após? Né? No juízo. Mas tudo acaba sendo inferno, né? Venhamos e convenhamos. Tudo se trata de um local de separação de Deus, como nós veremos. Até aqui, ok? Com a dúvida, alguma pergunta dos irmãos? Então, se eu perguntar, né, sobre o estado intermediário da alma, sobre céu e inferno, e pedir para que você diferencie daquilo que será no grande dia, no juízo, o irmão tem que saber responder? Tem, tá? Tem que saber responder. Qual que é a diferença?
Tá? Agora sobre inferno. Vamos falar um pouco sobre o inferno. O que é o inferno? Inferno, primeira coisa, é um lugar de castigo. Há dois aspectos do castigo no inferno. Tá? Se estiver pequeno ali, fique tranquilo, preste atenção na leitura. A dor de perda e a dor de sentir. Então, dois aspectos. A dor de perda, primeiramente, é a ausência de tudo que é bom. Mais significativamente, é a separação de Deus. As pessoas que forem lançadas no inferno, elas perderão o acesso a tudo que se pode denominar como bom. Quando Deus criou as coisas em Gênesis, ele disse que tudo era muito bom. Ou seja, neste mundo, os ímpios, eles desfrutam de coisas boas, por graça comum de Deus. Só que chegará um período que essas almas e corpo, inclusive, homens, eles não desfrutarão nem mesmo da graça comum de Deus. Nem uma viagem de contemplar a natureza, de ir na praia, ficar o dia inteiro na praia e esquecer de Deus, nem isso mais. Nada. O inferno é um local de separação de tudo que eles podem desfrutar de bom. Jonathan Edwards vai dizer que aqui, para os ímpios, é o último céu deles. E para os justos é o último inferno. Tá? Porque para o justo isso aqui, viver neste mundo, é agonizante. Porque em comparação com as coisas que estão reservadas com Cristo, esse mundo aqui é medíocre. Caído, corrompido em pecado. Agora, para o ímpio, é o último céu. Porque para o inferno onde serão lançados, não terá nada. Nem olhar para a natureza eles vão conseguir. É um local de trevas, densas trevas. Tem noção do que é isso? Uma eternidade. Mas por que isso? Quero ressaltar, por quê? Porque eles estão trocando a glória de Cristo. Estão trocando a graça. Estão trocando a mensagem do Evangelho salvífica pelos prazeres deste mundo. Por isso que Tiago diz, amigo do mundo, inimigo de Deus. Tá? Então, o primeiro ponto, por que esse lugar é um lugar de castigo? Porque é um local de perda. Perda do quê? Uma perda de Deus, de tudo que é bom, de tudo que provém de Deus, que é a fonte de todas as coisas. Isso não quer dizer que Deus não está no inferno. Tá? Significa que aqueles no inferno não terão comunhão com Deus e não experimentarão nada do seu amor, nada da sua graça ou bênção. Nada. Tá? Lá eles vão poder nem ter um filho para poder desfrutar do filho. Nada. Tá? Será um local terrível, irmãos. Terrível. Este é o significado da imagem de trevas utilizada para descrever o destino dos perdidos. Aqueles no inferno experimentarão a ira e a justiça de Deus. Então o inferno é um local de ira, é um local de justiça, por terem recusado o seu filho. O segundo aspecto de inferno e de perda, né, de dor, de sentir, é o sofrimento do tormento no corpo e na alma. Então, além deles não desfrutarem de nada que é bom, de estarem no local de densas trevas, de separação de Deus, lá ainda será um local de tormento. Eles sentirão dores em suas almas e em seus corpos. Irmão, é terrível. Eu penso nisso, eu penso nos meus pais. Eu penso nos meus familiares, que estão caminhando a passos largos para esse lugar. E é uma realidade. É uma realidade bíblica. Tá? E eu me compadeço dessas pessoas que têm recusado a Cristo. Eles sentirão, então, tormento no seu corpo e na sua alma. A adição de castigo indesejado. Ambos destes aspectos do inferno são transmitidos por Jesus em Mateus 25, 41. Resumindo, o castigo do perdido é a subtração de bênçãos e a punição de sentir. É a adição de tormento físico e espiritual.
Alguns sustentam que a imagem do fogo significa a aniquilação dos ímpios, como eu disse aos irmãos. Mas Jesus não associa fogo com aniquilação. Então por que ele utiliza a palavra fogo que nunca se apaga? Para descrever, amados, por exemplo, mas com dor de ranger de dentes, Mateus 3,42. Quando ele utiliza a palavra fogo que não se apaga, ele quer falar sobre o tormento. Ele quer falar sobre a dor que isso pode promover. 5 vezes em Mateus, Jesus descreve aqueles no inferno como pranteando, ou seja, chorando, e rangendo os dentes. Já ouviu esses termos na Bíblia? Vou mostrar os textos para os irmãos. Quem é uma pessoa que range os dentes? O que significa isso? Você já teve uma dor que você fica assim? As mães, quando vai ter o filho, né? A Brenda vai passar de novo. Se é natural, como é que fica? Morde o pano aí. Não fica lá assim? É no inferno, irmão. É uma dor que passa, claro, graças a Deus, mas no inferno não vai passar, não. No inferno não vai passar, não. Tá? Isso para nós termos uma noção. E às vezes nós não meditamos sobre essa realidade. Sobre o que se trata o inferno. De quão terrível ele é. Dor, chorando, pranteando e tendo dor. Pensa, uma dor espiritual na alma e uma dor física. Essa é a realidade de todos aqueles que morrerem sem Cristo. Continuando. As pessoas estão rangendo dentes por causa da terrível dor. Mateus 8:12, 13:42, 22:13, 24:51. Jesus fala do fogo causando dor, não aniquilação. Este tormento é confirmado pela famosa parábola de Jesus do homem rico e Lázaro, em Lucas 16, versos 19 e 31. Ali fica claro que aquele homem que foi lançado no inferno, ele ficou sofrendo, que ele sentia sede. Ele estava atormentado. Essa é a realidade do inferno. O inferno é um lugar de profundo lamento. 7 vezes é dito que haverá pranto e ranger de dentes. Olha quantas vezes. O pranto significa um grito profundo numa dor terrível, que resulta num profundo lamento, inclusive em suas consequências. E o mais terrível, talvez, é de você pensar no inferno, que está ali por uma escolha sua, por uma responsabilidade sua. Ah, mas Deus não tem os seus eleitos? Mas isso não exime a responsabilidade de ninguém. Porque uma vez que você ouviu do Evangelho, o mínimo é você se preocupar com isso. O mínimo é você começar a buscar ao Senhor. O mínimo. Todos que estarão no inferno serão responsáveis pelos seus atos, pois serão julgados segundo as suas obras. Tá? Mateus 25:41, olha lá. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim. Quando ele fala apartem-se de mim, isso aí é o quê? É a dor da perda. Separação. Para o fogo eterno. Quando ele utiliza a palavra fogo eterno, ele está falando da punição de sentir tormento. Preparado para o diabo e seus anjos. Interessante que este local, Geena, ou Lago de Fogo, ele foi projetado para um fim. Qual que é, segundo o texto? Para o diabo e seus anjos. O homem entrou lá por quê? Porque ele foi atrás das suas invenções. Tá? Então, tudo isso que Deus projetou teve um propósito. E agora vai servir para aqueles que recusam a Cristo. Mateus 13:42. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha lá. Fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Como é que eu posso assimilar um texto desse como aniquilar? Né? Marcos 9, 43 e 44. Se sua mão te fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme nunca morre e o fogo não se apaga. Repete. Aí o verme, pensa, né, um verme te comendo, né, dentro de você. Tem alguns sistemas de tortura
né, alguns países que eles colocam ratos, né, e as pessoas trancadas, e o rato vai entrando no corpo da pessoa, roendo ele. Imagina a dor. Será que você vai ficar rangendo os dentes com uma dor dessa? Pois é, o inferno é isso. Eternamente. Tá? Eternamente. Inferno é a exposição da ira de Deus. Castigo no inferno será resultado da exposição à ira de Deus. É isso que Cristo recebeu sobre o seu corpo, sobre sua alma. Ele recebeu a ira completa de Deus. Não seria errado falar que ele recebeu o inferno sobre si, mas completamente. Está entendendo por que ele suou sangue lá no Getsemane? Não foi por causa dos açoites. Foi por causa disso que ele recebeu sobre ele. No lugar de quem? Nos nossos lugares. Coisa que estava para mim e para você, porque nós éramos filhos da ira. Ou seja, desse lugar aqui. Entenderam o termo filhos da ira agora? Porque são filhos reservados para isso aqui. Vasos de ira. Ou seja, pessoas que receberão isso aqui, o inferno. Tá? Embora Deus não esteja no inferno em graça e bênção, ele está lá em santidade de ira, porque a sua ira é santa. Sua ira é justa. Tá? João 3,36, Apocalipse 14, vou mostrar os textos para os irmãos. A ira de Deus é a justa afirmação de sua santidade contra tudo que é impuro. Ela resulta no castigo retributivo. Beber a taça da ira de Deus significa que o perdido sofrerá diretamente a ira no inferno. Exatamente como a ira de Deus será experimentada, é difícil de afirmar, mas que eles receberão. O que é visto claramente é que aqueles no inferno serão atormentados por causa da ira de Deus. O uso de João das palavras ira e sem mistura, que nós veremos no texto, mostram o terror de se cair nas mãos de um Deus vivo. O autor de Hebreus fala isso, né? Coisa terrível é cair nas mãos deste Deus, porque ele é fogo consumidor. Nós deveremos temer mais ao Senhor. Temer, irmãos. Quando pecarmos, pensar que aquele pecado é merecedor de ira. É para onde irão todos aqueles que praticam e vivem envoltos àquela prática. Deveríamos pensar 3, 4 vezes antes de pecar. Tá? Não por causa de medo do inferno, mas, amados, porque nós temos uma vida que deve ser diferente. Então, amados, devemos notar que Deus tolera pecado somente até quando ele responde em ira. Então tem limite. Ele é tardio em se irar. Mas a palavra tardio significa que chega uma hora que chega. Acabou. Que a ira dele se acende. E aí pode ser o seu último dia. Né? Satanás, outro erro, e que vale aqui para definir inferno, não é o senhor do inferno. Tá? Essa imagem aí que a gente tem lá, Satanás vai estar lá com um tridente, né, me esperando para ficar me alfinetando lá, me espetando, isso aí não existe, biblicamente. Tá? Um mal entendido comum é que Satanás governa o inferno. Muitos falam isso. De acordo com a Bíblia, isso não pode ser verdade, porque o próprio Satanás será eterna e terrivelmente atormentado no lago de fogo, juntamente com essas outras pessoas. Tá? Ele não será capaz de atormentar ninguém mais lá, muito menos governar, por causa do terrível destino que ele estará experimentando. Tá? Então, essa ideia de que Satanás é o rei do inferno, não existe. O inferno é de quem? De Deus. Ele é o dono do inferno. Deus estará no inferno? De que forma? Sua ira santa. Tá? É ele que governa o inferno. É ele que governa os céus. É ele que governa a terra. É ele que governa todas as coisas. Tá? João 3,36, percebam. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Tá? E rejeitar o Filho, nós temos que saber definir isso muito bem. Por quê, amados?
A atitude de rejeitar, muitos podem falar, não, eu não rejeito. Cristo está no meu coração. Né? É um auto-engano. Porque o que significa aceitar o Filho e abraçar o Filho? Ele mesmo disse, por que vocês me chamam de Senhor, mas não obedecem às minhas palavras? Então existe uma grande diferença entre você falar que aceita subjetivamente no seu coração e de que realmente com a sua vida você abraçou essa mensagem do Evangelho, o próprio Cristo. Tá? Então, aceitar o Filho é você ter uma vida transformada, uma vida dedicada a Ele, às boas obras. Né? Tito 2,14. Apocalipse 14, verso 9 a 11. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receberem sua marca na testa ou na mão, tudo isso aqui são linguagens figurativas, claro, mas fala sobre duas posições, dois povos, aqueles que não adoraram a Deus e aqueles que adoraram a Deus, tá? Também beberá do vinho, olha só, do furor de Deus, que foi derramado sem mistura, ou seja, é a ira pura de Deus, no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente. Olha lá, outra palavra de tormento. Enxofre ardente. Já falei para os irmãos que enxofre, se acender ele, não apaga. Tá? Na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Já pensou nessa imagem? A fumaça que sobe é a fumaça do tormento das pessoas que estarão lá. De corpo, vai ter um corpo, tá? Não esquece. Não é fantasminha só, não. De corpo e alma. Imagina os gritos. Imagina os lamentos. Uma imagem terrível de se pensar. Terrível. E o segundo texto, a fumaça do tormento de tais pessoas subiam por todo o sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso. Dia e noite. Tudo indica que no inferno vai ter conceito e percepção de dia e noite. O que piora a situação. Piora a situação. Porque se está à noite, você está lá sofrendo, você vai pensar, eu não vejo a hora de amanhecer, não vejo a hora de eu ter um descanso e parar isso aqui. Não. Vai passar a noite, vai entrar o dia. E a consciência do que eles tinham aqui, tá? A consciência de tudo que eles viveram aqui, porque as almas vão carregar toda essa parte consciente, racional. De dia e de noite. De dia e de noite. Sem descanso. Sofrendo, sendo atormentado pela ira de Deus. Isso é inferno. É para lá que os nossos entes queridos que não professam a Cristo irão. É para lá que já foram todos aqueles que não professam a Cristo. É lá que é onde eles já estão reservados. Inferno tem graus de sofrimento. E isso vale destacar também. Todos que estão no inferno não recebem o mesmo castigo, porque Deus é justo. Tá? E o que vai balizar isso? O que vai dizer que um tem um mais, outro tem menos? Veremos. Embora todas as pessoas estarão igualmente separadas de Deus, que é o castigo da perda, como já vimos, ninguém experimentará o mesmo castigo de sentir. Tá? Certamente Deus, em seu julgamento e justiça, é quem irá definir isso. O sentimento de perda vai ser igual para todos. Agora, aquele de dor, talvez esse mude. Tá? Veremos aqui. Um conhecimento maior de Deus, presta atenção, irmãos. Um conhecimento maior de Deus traz consigo uma maior responsabilidade. Isso significa que, quanto maior a quantidade de luz rejeitada, Hebreus capítulo 6, tá? Do verso 1 a 4. É sobre aquelas pessoas que estamos falando aqui. Quanto maior a luz rejeitada, maior será o julgamento. Isto é evidente em Mateus 11, 21 a 24. Vou colocar os textos para os irmãos.
aqueles que é citado, né? Ai de ti, Cafarnaum. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Se estes milagres tivessem sido feitos lá em Tiro e Sidom. Porque o que representa o milagre? Quando perguntavam para Cristo, Cristo, nos mostre o reino. E ele falava o quê? O reino já é chegado a vós. Ele demonstrou poder sobre os demônios, ele mostrou poder sobre a natureza, ele mostrou poder sobre tudo aquilo que é material, curando. Ou seja, os milagres eram comprobatórios da sua mensagem, assim como nós vemos em Atos continuando. Tá? Então, quanto maiores coisas eram feitas no meio daquela cidade, no meio daquele povo, maior era o julgamento estabelecido sobre eles. Amados, Cafarnaum, Corazim, Betsaida teriam um julgamento mais severo, porque tiveram mais luz. Este é, talvez, um conceito preocupante para aqueles países e locais onde há acesso a bíblias e pregações, aonde talvez não seja perseguido, aonde o nosso direito de ir e vir, de professar nossa religião, não seja cerceado. Isso é mais luz ou não é? Se comparado com a China, quem receberá um julgamento mais severo? Os brasileiros ou os chineses? Amados, continuando, em Lucas 12, 42 e 48, Jesus também é claro que haverá graus de castigo no inferno. No final de sua parábola, Jesus distingue os castigos de muitos açoites para poucos açoites, baseado sobre a quantia de conhecimento dos seus servos infiéis. O princípio básico é que a quem muito é dado, muito se lhe requererá, será cobrado. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Textos, vamos lá. Mateus 11, 21 e 22. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida. Cafarnaum vem antes, eu coloquei aqui que senão vai ficar muito grande, tá? Mas você pode ler antes de Mateus 11 aí. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Olha lá. Mas eu lhes afirmo, que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Tá? Então, se pegar você, né? Que eu espero e creio que você esteja comigo na glória, né? Mas vamos falar sobre aquele joio que fica no meio do trigo. É a pior condição que existe, né? Aí, para piorar, eu quero uma igreja bíblica. Eu quero um lugar onde se pregue as escrituras. Só pode ter dois efeitos. Ou vai te abençoar a níveis, que vai te santificar ainda mais, que vai te tornar cada vez mais parecido com Cristo. Ou vai piorar a sua situação e a sua condenação perante Cristo. Talvez só esteja acumulando seus açoites perante o Senhor. O seu nível de sofrimento no inferno. Já parou para pensar nisso? Às vezes é melhor você ficar numa igrejinha que nem fala de doutrina. Fica lá, quietinho lá. Já que você não abraça o evangelho, o que é melhor? Né? Lucas 12, 47 a 48. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, olha lá, conhece a vontade do seu Senhor, e não prepara o que ele deseja, ouvintes, só ouve a palavra, mas não pratica. Nem o realiza, receberá muitos açoites. Muitos. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, por exemplo, um índio que nunca ouviu do evangelho, vai para o inferno? Vai. Mas em comparação com aqueles que ouviram do evangelho, quem vai sofrer mais? Os que ouviram. Tá? Este receberá poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E aí, Mateus 23, 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Aqui existe uma advertência para aqueles que ensinam, porque aí é ainda pior. Falsos mestres, pastores que não pregam as escrituras, que mentem,
que negociam, esses estarão nas partes mais profundas do inferno. Esses sofrerão de uma forma, irmãos, inimaginável. Assim também como os demônios, né? Porque eles eram anjos e viram tudo que é celeste. Viram o próprio Deus e apostataram daquilo. Então, qual é o nível de luz que eles receberam? De conhecimento. Será proporcional ao sofrimento que eles terão. Então, pense. Fique exigindo, não, eu tenho que ter uma igreja onde eu sou ensinado, tenho que frequentar o melhor seminário, eu falo que seminário é coisa espiritual, as pessoas não acreditam. Eu vou lá conhecer melhor. Para quê? Para quê? Para aumentar o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância? Tem gente que busca conhecimento, não é verdade? Só para se ensoberbecer ainda mais. E ela esquece que naquele grande dia, essa soberba dele será transformada em sofrimento proporcional. Os mestres da lei, fariseus, onde que eles estão hoje? E tem ainda um porém. Foram eles que crucificaram o filho. Eles viram os milagres, como nós vimos em Atos. O coxo de nascença estava na frente deles. E eles falavam o quê? Parem de pregar o nome de Cristo. Onde estarão esses? Aonde estarão? E quando mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filho do inferno. 2 vezes. Por quê? Ensinam mentiras, ensinam engano. Do que vocês. 2 vezes mais do que eles próprios. Tá? Então, onde estarão os falsos mestres? Os pastores que pregam mentira, que não têm temor a Deus. Quando eu falo para os irmãos que estar nessa posição aqui não tem nada visivelmente de lucro, porque não existe mesmo não, irmãos. Ser pastor é uma grande responsabilidade. Se tem uma espada aí no seu pescoço, tem 2 no pastor. Tá? Então a ira que se está se acumulando sobre falsos mestres, para o dia de ira, é ainda maior. É ainda maior. Com Deus não se brinca, irmãos. Com Deus não se brinca. O cristianismo é para ser vivido com seriedade. Com seriedade. Estar numa igreja é algo sério? Olhando nesse prisma? O que você acha? É que às vezes você não pensa nisso, com certeza. Você vai vivendo. Hoje é dia de ir para a igreja, hoje é dia de ir lá, hoje é dia de ouvir mais um sermão, mas não se esqueça. Um sermão que você fica dormindo. Pensa. Né? Deus está te dando uma igreja, Deus está te dando uma boa palavra para você dormir, né, no culto. Quando eu falo, é melhor você ficar na sua casa, melhor você ficar lá no travesseiro, lá no cobertor, na cama, quentinha, é melhor. Toma cuidado. Com Deus não se brinca. Tá? E por último, porque a nossa confissão fala que só existem esses 2 destinos, céu ou inferno, ele está tendo em vista o quê? O ensino católico romano, que é o principal alvo da nossa confissão, correto? Porque na época a Igreja Nacional, né, ela era permeada por esses ensinos, na Inglaterra. E essa doutrina ainda existe, purgatório. O que é isso? O fato de que a alma dos crentes, rapidinho, quanto ao inferno, passou já? Tem dúvida algum irmão? Quer comentar alguma coisa? Quer perguntar? Está claro para os irmãos? Já tinham estudado sobre isso? Já tinham visto a seriedade do que é o inferno? Já? Não? Estão assustados? Um pouco? É que é muito superficial aquilo que a gente aprende, né? Não essa especificado do sentido, Tem tudo isso envolvido. Esse material vai ficar disponível para os irmãos depois, tá? Mas é interessante os irmãos saberem o que é o inferno, tá? Vamos lá. O que de fato a alma dos crentes vai imediatamente para a presença de Deus significa que não há nada semelhante a purgatório. Devido a isso, a confissão afirma, abre aspas, além desses 2 lugares destinados às almas separadas dos seus corpos, as Escrituras não reconhecem nem o outro. Então, existe sono da alma? Existe purgatório? Então, a nossa confissão afirma, não tem outro lugar, além desses 2, céu e inferno. Deleite com Cristo, ou sofrimento e apartado dele.
Só existem esses dois. Que será agravado no último dia. Tá? Então é isso que nós precisamos entender. No ensino da Igreja Católica Romana, o purgatório é o lugar para onde a alma dos crentes vai a fim de ser purificada do pecado, até que esteja pronta para ser admitida no céu. Mas essa doutrina não é ensinada na Escritura e é de fato contrária aos versículos citados anteriormente. Tá? O Espiritismo, eles acreditam em algo semelhante. Tá? Apesar que é uma distorção ainda pior. Porque o Espiritismo tem que voltar para a Terra. E você fica indo e voltando. Indo e voltando. Não quero. Já é uma lástima, né? Se é doença, né? É sofrimento, é médico, né? Tantas coisas. Não, o cara tem que voltar para cá. Ou seja, você acha que é aqui. Não é lá. Aí ele tá lá, na glória, lá, todo de branquinho, bonitinho. Aí não, tem que voltar para lá. Não, mas peraí. Né? E quantas vezes Jesus tem que morrer por mim, então? Então, isso nem vou entrar nesse mérito, porque ainda é mais absurdo do que o próprio purgatório. Mas, enfim. Só para que os irmãos entendam que as coisas que se criam, elas são ramificações de outras religiões. Então, a Escritura é contrária a isso. Tá? Não encontramos isso nas páginas das Escrituras. E eles vão argumentar isso em cima de livros apócrifos. Tá? E em cima disso é que vai vir a doutrina de oração pelos defuntos, pelos mortos. Tá? Que eu vou mostrar para os irmãos nos próximos slides. Esse é um documento, no próximo slide, do Catecismo da Igreja Católica. Tá? Isso aí se vende, você compra, ainda hoje. E lá está elencado todas as doutrinas da Igreja Católica. Aí eu, como sou curioso, né, e tenho que ensinar os irmãos, fui lá no ponto sobre purificação final ou purgatório. Vamos ver o que eles falam? Né? Então, se você for lá no terceiro ponto, lá, se procurar no índice lá, desse catecismo, você vai encontrar essas palavras que eu estou passando para os irmãos. Vamos prestar atenção? No parágrafo lá, no ponto 1030, vai dizer o seguinte: os que morrem, isso aqui é doutrina católica, tá? Deixar claro. Não é a batista reformada aqui, é a católica. Os que morrem na graça, coloquei amarelo, na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados. Peraí. Como é que eu estou na graça, né, e eu não sou totalmente purificado? Já começa por aí. Embora seguros da sua salvação eterna, e ainda tem certeza da salvação, hein? Sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. 1031. A igreja chama purgatório. Tá? Mas certamente você perguntar para o católico, ele nem sabe o que é isso. Ele nem sabe, mas é a doutrina deles. Tá? A igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos. Purificação final dos eleitos. Que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. Então é o terceiro lugar. Tem os condenados, tem os que estão no céu e tem os que estão no purgatório. A igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença, 1431 a 1445, e no concílio de Trento, tá? 1545 e 1563. Às vezes a gente fala, enche a boca para falar dos concílios, mas tem muita coisa ruim nos concílios. Infelizmente. Tá? E a tradição da igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, falam de um fogo purificador. Continuando. Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve crer-se que existe antes do julgamento um fogo purificador, conforme afirma aquele que é verdade, quando diz que se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, olha o texto que eles utilizam para embasar purgatório, isso não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Nem no século futuro. Dessa afirmação podemos deduzir, eles colocam, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir. Mas aonde que o texto afirmou isso? Estão
entendendo? Uma dedução, uma inferência no texto que nem cabe. Não tem nem lógica nisso aqui. Ele está tratando sobre um pecado imperdoável que não é nem aqui nem lá. Nem nesta era, nem na era por vir. Que poderia ser, inclusive, as gerações futuras. Aí eles abrem um precedente aqui, por inferência deles, tá? Falando, não, então pode ser que então existe perdão quando a pessoa morre. E fica lá no purgatório, é inventar o purgatório. Tá? Não acabou, não. 1032. Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos. Se não fosse ruim, né? Pode piorar. Pode piorar. Oração por morto. De qual já fala a Sagrada Escritura. Por isso, aí é quem cita, Judas Macabeus. Pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Estou lá em 2 Macabeus, capítulo 12, verso 46. Mas Macabeus é livro canônico? Não! Não é livro canônico. Tá? Então, desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos, diz os católicos. Oferecendo sufrágios, olha só, em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico. O que é sacrifício eucarístico? Não lembro. Ah, fiquei triste agora. Missa? O que é o sacrifício eucarístico, irmão? Ceia, irmão. Ceia. Tá? Onde eles falam que o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo está aqui. Eles estão sacrificando, porque a palavra missa é o quê? Sacrifício, lembram? É onde eles estão novamente sacrificando Cristo, e isso sucessivamente, semana após semana. Isso serve também para os mortos. Olha o absurdo. Continuando. Seu favor, particularmente sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. Vou lá em Aparecida, vou subir com a escadaria de joelho. Por quem? Para o meu pai que morreu. Vou acender vela para ele. Né? Não, nada, sacrifício de Cristo, nada. É você que salva os outros. É você que pode acrescentar alguma coisa para ele. Olha como diminui Cristo. E biblicamente, como é que fica isso aqui? Ué, celebração dos mortos, oração. Mas qual que é o motivo que eles fazem a missa do sétimo dia? Para orar, para interceder, para fazer ceia, pelo morto. Tá aguardando, eles estão ali. Purgatório. Purgatório puro. Terminaram o serviço de Cristo, né? Não, incompleto. Não, Jesus não fez. Ele veio, só deu umas cavadinhas, e depois você vem e termina o buraco. Né? Termina a obra. Socorramos-los, olha lá o que diz lá, o catecismo deles. E façamos comemoração deles, aí ó. Comemoração deles. Se os filhos de Jó foram... Olha os textos que Deus diz. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que duvidar que as nossas oferendas pelos defuntos lhes levam alguma consolação? Isso está lá, irmãos. Eles pegam o texto de Jó, que oferecia, né, sacrifício pelos seus filhos, tinha um ato de adoração, como aquilo perdoasse os pecados dos filhos. Tem uma pequena diferença, né, também, né? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer por eles nossas orações. Tá? E aí chegamos no segundo parágrafo. Mas está para os irmãos, então, o que o primeiro parágrafo abordou? Foi longo, né? Foi 3 domingos só no primeiro parágrafo. Mas para definir toda a questão do corpo, da alma, estado intermediário, o que é inferno, quais são as palavras para inferno na Bíblia, né? E agora, falando o que a nossa confissão não defende. Eu coloquei aqui, né, o alvo do que eles estavam refutando, que é o purgatório. Tá bom? Então, essa é a doutrina aí, herética da Igreja Católica Romana. Tá bom? Nós só cremos em céu e inferno, e é o que a Bíblia diz. E não vamos lá em Macabeus, não vamos fazer oração para defunto. Tá? Se tem um culto fúnebre, né, que até, não sei se está certo esse nome, até que ponto está certo, mas posso pregar num enterro? Posso. Mas com nenhum viés. Vivo, claro, né? Vou pregar morto.
né? Só se eu for um fantasma, né? Mas, enfim, é uma mensagem que vai pegar o ponto da morte para exaltar a Cristo e a necessidade que nós temos de salvação. E não para falar, não, fiquem tranquilos. Eles estão lá, né? Estão dormindo. Vamos orar por ele, porque isso vai somar para a salvação dele. E é fácil, né? É muito palpável isso aí, né? Vive do jeito que for, vai na igreja quando dá, aí quando morre fala, não, era crente. E aqui nós podemos ainda dar uma ajudinha lá para ele. Nossa, maravilhoso. Todo mundo quer ser católico. Pois é. O problema é, e a Bíblia fala o que sobre isso? E Jesus fala o que sobre isso? Aí eu mostrei o texto para os irmãos. Né? Então, assim, por detrás de toda heresia existe uma ignorância bíblica, com certeza. Tá? Então, ou, né, uma hipocrisia ali, uma desonestidade intelectual. Porque existem muitos assim também. São desonestos. Sabe que está errado, sabe que a Bíblia não fala sobre aquilo, não defende aquilo, mas continua a ensinar, continua a defender. Isso aí já é desonestidade intelectual. Tá? Então é pior ainda. Amém, irmãos?